Beleza então, galera? Tudo bom? Bom dia! Tudo tranquilo, pessoal? Gente, estou aqui para a gente conversar sobre o nosso último tema da nossa live, da nossa maratona para a preparação Polícia Civil de São Paulo, DPE do Rio Grande do Sul e também o concurso do TRT-RJ. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é o tema ligado à nacionalidade e direitos políticos. Nós vamos falar um pouco de nacionalidade e vamos falar o que envolve direitos políticos nessa construção de nacionalidade. Beleza? Você que está ao vivo aí no Instagram comigo, que está aí assistindo no Instagram, quero dizer para você que nós estamos filmando aqui no nosso estúdio e você pode acessar lá no www.professormateussilveira.com.br/lives para a gente poder conversar, para a gente poder lá estar estruturado. Mas pode assistir também no Instagram, porque hoje eu vou mostrar esse gostinho de como é aqui a make no Instagram, né? Ou seja, vamos fazer um making off aqui no Instagram para a galera. Mas, por exemplo, não vai conseguir acessar as telas que eu vou mostrar para vocês. Mas já vou dizendo, tem gente que está entrando aí, está dando oi. Oi para a galera que está no Instagram. Oi para a galera que está aqui no nosso site, curtindo aqui a nossa discussão. Pessoal que está no Instagram, de novo, vou repetir. Estamos transmitindo um make-off, ou seja, como a gente produz aqui no nosso site, no nosso estúdio. E aqui nós estamos fazendo a nossa transmissão ao vivo, direto no nosso site. Quem quiser assistir com todos os recursos, vai lá no www.professormateussilveira.com.br/lives, L-I-V-E-S. E aí você vai acessar um link que você vai conseguir acessar a aula com todos os recursos que você precisa, certo? Mas vai ficar a transmissão aí no Instagram direto. Então curte aí, pessoal do Instagram, coloca aí, curte aí, coraçãozinho, deixa eu ver coraçãozinho aí, galera, não tô vendo coraçãozinho, coloca coraçãozinho aí, porque depois eu dou uma olhadinha, falo com vocês, não esqueçam então de ir para nossa página. Bora lá! Nossa discussão de nacionalidade, nós temos que ver alguns elementos importantes. Olha aqui, nacionalidade, originária, vai trazer para nós, na nacionalidade originária, nós vamos trazer dois elementos importantes. O elemento do solo, ius soli, e o elemento do sangue, ius sanguinis. Pessoal, essa nacionalidade aqui, estabelecida no ius soli e ius sanguinis, ela também estabelece a ideia do quê? Nasceu, vai ter uma dessas nacionalidades. No Brasil, a regra geral é a nacionalidade pelo solo. No Brasil, a regra geral é a nacionalidade pelo solo. Artigo 12, inciso 1, a linha A. Os nascidos no Brasil são brasileiros. Quem nasceu em território brasileiro é brasileiro, ok? Quando que não vai ser? Se for filho de estrangeiros que estão a serviço do seu país aqui. Pode ser um estrangeiro, certo? Esse é um elemento importante. Essa é uma construção importante, beleza? Cuidado com isso. Outro elemento importante, pessoal, na nacionalidade originária, eu posso ter duas nacionalidades originárias. É o que a gente chama de dupla nacionalidade originária. Muitos vão chamar de dupla cidadania. Cuidado! Dupla cidadania é um conceito que a gente pode utilizar em países europeus, que podemos misturar o conceito de cidadania com nacionalidade. No Brasil, nós diferenciamos a cidadania da nacionalidade. Certo? E nós vamos falar em dupla nacionalidade originária. Quando? Pessoal do Instagram, quando tivermos o seguinte, atenção, quando a gente tiver dois critérios diferentes de nacionalidades que peguem dois países. Por exemplo, a pessoa é filha de italianos
Os italianos estão aqui no Brasil, trabalhando para uma empresa de vinho. Nasceu a criança aqui, brasileira ela é. Porque os italianos não estão a serviço da Itália. Ok? Contudo, o nascimento na Itália, ou seja, a nacionalidade na Itália se dá por sangue, filiação. Filho de italiano, italiano é. Então, cuidado com esse elemento, ok? Cuidado com essa construção. Gente, nacionalidade originária, então, ius soli, ius sanguinis, ok? Lembra que no Brasil, deixa eu mostrar para vocês aqui na nossa tela. Botar aqui na nossa tela, ó. No Brasil, são brasileiros natos. Primeiro, os nascidos no Brasil. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Não será se for filho de estrangeiros a serviço do nosso país, ok? Vou continuar na tela ainda porque eu tenho uma outra hipótese. A linha B, artigo 12, inciso 1, a linha B. E os sanguíneos, que é o seguinte, no artigo 12, inciso 1, a linha B, nós vamos ter os nascidos no estrangeiro, filho de brasileiro ou brasileira, que estejam a serviço do Brasil no exterior. Os nascidos no estrangeiro, filho de brasileiro ou brasileira, que estejam a serviço do Brasil no exterior. Ok? Na linha C, artigo 12, inciso 1, a linha C, nós vamos ter um outro elemento super importante, que é o seguinte. Dois casos. Filho de brasileiro ou de brasileira que nasce e é registrado na repartição pública competente do Brasil no exterior, ou então, filho de brasileiro ou de brasileira que nasceu no estrangeiro e não foi registrado em repartição pública competente do Brasil no exterior e, ao voltar ao Brasil e residir no Brasil, se completar a maioridade, poderá optar pela nacionalidade brasileira. Cuida que essa opção, ela tem o significado de nacionalidade, ela tem o significado de manifestação da vontade. Essa opção tem o significado de manifestação da vontade. Beleza? Por que manifestação da vontade? Cuidado, por causa do seguinte, porque eu posso ter uma outra nacionalidade que não vai ser problema para eu obter a nacionalidade brasileira pelo sangue. Nasci nos Estados Unidos, meu pai é brasileiro, minha mãe americana. Nasci nos Estados Unidos, me tornei americano. Meu pai não me registrou como brasileiro na repartição pública competente do Brasil, lá nos Estados Unidos. Com 19 anos eu venho para o Brasil, morar no Brasil, estudar no Brasil, morar no Brasil. Eu tenho residência no Brasil, eu tenho maioridade e eu posso optar pela nacionalidade brasileira. Mas vejam, essa opção, ela não vai tirar a minha nacionalidade americana. Por quê? Porque eu sou americano pelo solo, nasci nos Estados Unidos, sou americano. E serei brasileiro pelo sangue. São os casos de dupla nacionalidade originária. Casos de dupla nacionalidade originária. Beleza? Tranquilo? Então tá, cuidado com isso. Gente, nacionalidade originária nós temos esses 4 casos. Um na linha A, outro na linha B e 2 na linha C. Regra geral é o solo. Regra geral, o solo. Regra geral, o solo. Cuidado com isso. Beleza? Tem gente no Instagram aí? Dá uma curtida aí, pessoal. Beleza? Quem tá no Instagram. Outro elemento importante. Cuida só. E os sanguíneos. Olha só. Os naturalizados. Quem pode ser brasileiro naturalizado? A grande novidade pode ser brasileiro naturalizado aqueles estrangeiros que cumprirem os critérios da lei. Mudou a lei, galera. Cuida isso. Lei número 13445 de 2017. 13445 de 2017. Famosa lei da migração. Lei da migração, pessoal. Lei da migração. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com esse elemento. Muito importante isso. Não pode esquecer.
Pessoal, diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Gente, existem, né? Os naturalizados são aqueles que vão se naturalizar pelo disposto na lei. Qual é a lei? Lei 13.445 de 2016. Também poderão ser naturalizados os estrangeiros originários de país de língua portuguesa. Os estrangeiros originários de país de língua portuguesa poderão se naturalizar brasileiros tendo 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Esse é um ponto importante. E ainda nós temos que lembrar o seguinte: se não couber em nenhuma dessas hipóteses do artigo 12, inciso 2, a linha A, nós temos ainda a outra possibilidade, que é do artigo 12, inciso 2, a linha B, que é a seguinte possibilidade: a possibilidade de morar aqui no Brasil, o estrangeiro residir no Brasil por mais de 15 anos e não ter condenação criminal. Se ocorrer isso, o estrangeiro poderá ser brasileiro nato, ou melhor, naturalizado, desculpe. Poderá ser brasileiro naturalizado. Cuidado, em regra, a naturalização, ou seja, a nacionalidade derivada, retira, agora o que eu vou dizer, retira a nacionalidade originária. Ou seja, o fato de eu me naturalizar nacional de um país faz com que eu perca a nacionalidade originária do meu país. Essa é a regra. Quando que isso não se aplica? Não se aplica quando eu for obrigado a me naturalizar. Eu vou botar esse caso aqui na tela para vocês verificarem, que é o seguinte, ó, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Cuidado! Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Cuidado, pessoal. Por quê? Porque esse caso é na legislação brasileira, na Constituição Federal Brasileira, no qual um brasileiro seria imposta a naturalização para esse brasileiro, para ele poder permanecer nesse país. Bom, nesse caso ele se tornaria um naturalizado, ou seja, um estrangeiro naturalizado, certo? Naturalizado de um país, ou seja, vamos dizer que um brasileiro é obrigado a permanecer no Japão, que ele se naturalize japonês. Se naturalizou japonês, mas é um caso onde a nossa nacionalidade originária, a de brasileiro, não seria suspensa. Ou melhor, não seria perdida. Ela ficaria suspensa. Não seria perdida, ela ficaria suspensa. E aí, esse brasileiro poderia, voltando ao Brasil, por exemplo, retomar a nacionalidade originária brasileira, deixando a naturalização japonesa de lado. Certo? Essa poderia ser uma possibilidade. Nós tivemos um caso bastante interessante nos últimos tempos do Supremo Tribunal Federal, que houve uma manchete completamente errada de diversos vamos dizer, sites jurídicos, que é o seguinte: brasileira nata é extraditada. Não, nós não tivemos uma brasileira nata, uma brasileira originária extraditada. Essa brasileira que foi extraditada, na verdade, ela era uma ex-brasileira nata e era uma americana naturalizada. O caso era o seguinte: uma brasileira foi para os Estados Unidos, lá morou e conseguiu um visto de permanência lá chamado Green Card, que dá direitos civis aos estrangeiros. Direito de lá permanecer, direito de lá trabalhar, direito de lá se manter, ou seja, todos os direitos civis que um estrangeiro precisa num país estrangeiro, a pessoa tem com o Green Card nos Estados Unidos. Além disso, essa brasileira casou com um americano. E alguns anos depois que ela já tinha o Green Card, ela resolveu se naturalizar americana. Ao se naturalizar americana, ao jurar a bandeira americana, é algo automático. Ela não foi obrigada a se naturalizar americana. Então, o fato dela se naturalizar americana faz com que ela perca imediatamente a nacionalidade brasileira originária. Ela não é mais brasileira originária, não é mais brasileira nata. Ela é uma americana naturalizada. Se perguntar qual é a tua nacionalidade? Americana. E aí tem que ver quais são as diferenças que os Estados Unidos estabelecem para os americanos, naturalizados ou não. Mas ela é americana, certo? Brasileiro não diz, eu sou brasileiro naturalizado. Eu sou brasileiro.
Porque, em regra, são poucas as diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. Aliás, são só 5. São só 5. Certo? Então, vejam, ela se tornou americana naturalizada por um bom tempo, e é ainda hoje. Contudo, ela se tornou a principal suspeita da morte do marido. O marido morreu no mesmo dia ela estava já no Brasil. Logo após a morte do marido, ela viaja para o Brasil. Os Estados Unidos pedem a extradição da americana naturalizada para o Brasil e, como elemento de defesa, ela alega ser brasileira nata. E, por esse motivo, teria o artigo 5º, inciso 51 incidindo. Artigo 5º, inciso 51. Ou seja, o Brasil não extradita seus nacionais natos. Foi discutido isso, se perguntou ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça só constatou o que já ocorria, o que já tinha acontecido. Qual? Ela perdeu a nacionalidade de brasileira. Ela é brasileira, ela é americana naturalizada. E por esse motivo, o processo de extradição correu junto ao Supremo Tribunal Federal e foi possível extraditar essa ex-brasileira nata, agora americana naturalizada. Por isso que foi possível extraditá-la, porque ela não é mais brasileira nata, e sim americana naturalizada. Então esse é um exemplo muito claro. O pessoal que vai fazer DPE no domingo, o pessoal que vai fazer o concurso da DPE e qualquer outro concurso de carreiras jurídicas neste ano é uma das questões favoritas. É uma das questões favoritas para a nacionalidade. Perguntar se brasileiro nato pode ser extraditado exatamente com esse exemplo. Cuidado, brasileiro nato não pode ser extraditado. O que ocorreu no caso específico é que o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição de uma americana naturalizada que, antes de se naturalizar americana, foi brasileira. Mas com a naturalização americana, perdeu a nacionalidade brasileira. Foi isso que ocorreu. Ok? Beleza, então esse é um elemento. Em regra, se eu me naturalizar, eu perco a nacionalidade originária. Em regra, se eu me naturalizar, se eu tiver a nacionalidade derivada, eu perco a nacionalidade originária. Esse é um elemento importante, certo? Em regra, se eu me naturalizar, eu perco a nacionalidade originária. Esse é um elemento importante, tá? Galera, um outro elemento importante é a diferenciação. A diferenciação é um ponto super importante, ok? Diferenciação entre o quê? Brasileiro nato e naturalizado. Diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado. Gente, são 5, bota na tela aí e joga para nós as 5 diferenciações entre brasileiro nato e naturalizado. Artigo 5º, inciso 51, extradição. Brasileiro nato não é extraditado, naturalizado é. Certo? Em 2 casos. Quais? Crime comum antes da naturalização ou tráfico de entorpecentes a qualquer tempo. Cuidado, tráfico de entorpecentes é a pergunta que pode vir na nossa prova agora nos próximos dias. Cuidado com isso, pessoal que vai fazer concurso para defensoria, faz concurso para delegado, cuidado com essa discussão, vai fazer concurso na Polícia Civil de São Paulo, cuida desses pontos, ok? Artigo 12, parágrafo 3º, são os cargos exclusivos de brasileiros natos. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Defesa, ministros do STF, oficiais das Forças Armadas e representantes diplomáticos. Não esquece isso. Beleza? Outra coisa importante, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, vai trazer a possibilidade de sentença cancelar a naturalização por ato contrário ao interesse nacional. Ou seja, cancelamento de naturalização por sentença é algo exclusivo de naturalizados, não cabe aos brasileiros natos. Artigo 89, inciso 7, vai trazer que no Conselho da República fazem parte 6 brasileiros natos. Entre os vários componentes do Conselho da República, nós temos vagas para 6 brasileiros natos. Se são para 6 brasileiros natos, não são para naturalizados. E no artigo 222 da Constituição, nós temos a propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão. Essa é exclusiva de brasileiros natos e de naturalizados há mais de 10 anos. Naturalizados há mais de 10 anos. Ou seja, estrangeiro não pode. Certo? Beleza, nacionalidade era isso. Direitos políticos. Prof, o que nós vamos falar de direito político? Nós vamos falar 2 coisinhas de direitos políticos que eu acho importante. Primeiro, cuidado.
os direitos políticos cuida com o PRI. Qual é a democracia direta? Qual é a democracia que se estabelece? Quais são os elementos de democracia direta no nosso país? É o PRI, é o plebiscito, é o referendo e é a iniciativa popular. Iniciativa popular. Lembra disso? Não esquece. Cuida que a reforma política agora estabeleceu o seguinte. A reforma política agora estabeleceu o seguinte elemento. Coligação, certo? A coligação na proporcional só pode ser feita nesta eleição de 2018. Não mais na eleição de 2020. A partir da eleição de 2020 já era, não poderá mais ser feita a coligação na proporcional. A coligação na proporcional não pode mais ser feita a partir de 2020, certo? Só é possível coligar na majoritária, ok? O que é eleição majoritária, professor? Quem faz mais voto, vence. O que é eleição proporcional, professor? A eleição proporcional se estabelece exatamente no seguinte. A eleição proporcional se estabelece numa construção de voto para o partido, voto para a pessoa. Você vota naquela pessoa que tem um partido. O voto vai todo para o bolo do partido, para o partido conseguir o que a gente vai chamar de coeficiente eleitoral. Conseguiu o coeficiente eleitoral, esse partido vai conseguir um número X de vagas. Vou fazer um exemplo aqui para a gente encerrar. Não pode um cidadão que vai fazer concurso para um dos cargos que a gente está preparando na maratona não saber como é a eleição proporcional. Até porque você tem que votar, certo? Lembra que plebiscito o povo fala antes do Congresso. No referendo, o povo fala depois do Congresso. E na iniciativa popular, o povo propõe, inicia um projeto de lei ordinário ou complementar, como se fosse um congressista, certo? Vamos lá, eleição proporcional. Gente, digamos que eu tenha um legislativo com 10 vagas. 10 vagas. E nós temos 3 partidos. 3 partidos. Tá? 3 partidos. Não é no Brasil, né? 3 partidos não é no Brasil. Partido X, Y e o partido Z. Tá bom? Partido X, Y e o partido Z. Beleza? E eu vou ter 10 mil eleitores. 10 mil, vou botar aqui em cima. 10 mil eleitores. 10 mil eleitores para 10 vagas. 10 mil eleitores para 10 vagas. Quantos mil votos um partido vai precisar fazer para conseguir uma vaga? Vai precisar fazer 1000 votos. Se eu tenho 10 vagas e tenho 10 mil eleitores, eu vou dividir o número de eleitores que votaram pelo número de vagas. Dividir 1000 votos. Ou seja, cada partido vai conseguir uma cadeira nessa casa legislativa se conseguir 1000 votos. Isso é o famoso coeficiente eleitoral. Então vejam, todo voto que for para o partido X, não importa para qual candidato for, ele vai somando para que o partido X consiga chegar ao coeficiente eleitoral de 1000. Se o partido consegue pegar entre todos os seus candidatos 4.000 votos, ele vai conseguir 4 vagas. Se o partido Y consegue 3.000 votos, ele vai conseguir 3 vagas. Se o partido Z consegue 3.000 votos, ele vai conseguir 3 vagas, certo? Aí depois é que eu vou ver dentro do partido X quem foi os 4 mais votados. Quem foi no partido Y, os 3 mais votados. Quem foi no partido Z, os 3 mais votados. Então, o primeiro partido precisa conseguir coeficiente eleitoral, que é o número mínimo de votos para conseguir uma cadeira naquele legislativo que ele está disputando. Depois, eu pego todos os votos que aquele partido teve, e aí vamos ter exatamente o número de vagas que ele conseguiu. E aí eu vou ver entre os mais votados daquele partido, aqueles que conseguiram pegar as vagas que o partido conquistou. O partido às vezes conquista 2, conquista 3, conquista 10, conquista 9. Essa é a eleição proporcional. Então vejam, tem muita gente que diz assim, eu não voto em partido, eu voto em pessoa. Isso é de uma bobagem, de uma idiotice absurda. Porque o voto
é em partido e na pessoa. O voto é nos dois. Vota nos dois. Vejam, você fez um voto no Tiririca de protesto, ok? Mas você tem que lembrar que o seu voto foi para o partido do Tiririca. E se o Tiririca, com os votos que ele recebeu de protesto, fez um número de votação que arrasta um coeficiente eleitoral para aquele partido de 5 vagas, então o teu voto do Tiririca levou mais 4 deputados fora o Tiririca para serem eleitos. Talvez aqueles corruptos que ficaram bem quietinhos, bem escondidinhos, foram lá nas costas do Tiririca e foram eleitos. Então cuidado com isso, porque a gente vota sim em partido e você tem que saber disso. Se você votou naquela pessoa porque você gosta daquela pessoa, mas não gosta do partido dela, saiba que muitas vezes o teu voto não vai eleger ela, mas vai eleger talvez as pessoas daquele partido que você não gosta. Então você tem que saber disso. A gente vota sim em partido, a gente vota em pessoas. Vota nas duas discussões. Certo, pessoal? Beleza. Um outro elemento importante que eu queria falar hoje, que é a questão envolvendo direitos humanos na Constituição. 3 elementos são necessários a gente lembrar quando a gente fala de direitos humanos na Constituição. Eu vou elencar esses 3 elementos aqui. O primeiro, artigo 5º, parágrafo 3º. Artigo 5º, parágrafo 3º, né? Artigo 5º, parágrafo 3º vai trazer exatamente um elemento importante. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal vai trazer que os tratados de direitos humanos incorporados à legislação brasileira, com votação nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos em cada casa, com o 3/5 dos membros no quórum de votação, ou seja, com a aprovação de 3/5 dos membros, terão força de emenda constitucional. Então, tratados de direitos humanos no Brasil podem ter força de emenda constitucional pela previsão do artigo 5º, parágrafo 3º. Um outro elemento que você não pode esquecer de direitos humanos ligado à Constituição brasileira, quando tem esse tópico, direitos humanos na Constituição brasileira, é o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal estabelece que o Brasil se submete à jurisdição do TPI. O Brasil se submete à jurisdição do TPI. O Brasil se submete à jurisdição do TPI. O que é o TPI? Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, portanto, tem jurisdição no Brasil, ok? E além de ter jurisdição no Brasil, o Tribunal Penal Internacional, ele julga 4 delitos. Quais são? Crimes de genocídio, crime contra a humanidade, crime de agressão e crime de guerra. Lembra que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional ela é complementar à jurisdição penal brasileira, ok? Lembra que o Tribunal Penal Internacional, ele é chamado de Tribunal de Haia. Lembra que o Tribunal Penal Internacional julga pessoas e não países, ok? Beleza. Por fim, falando ainda de direitos humanos dentro da Constituição Federal, a gente tem que lembrar do artigo 109, parágrafo 5º. No artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, nós vamos ter a previsão do IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. O incidente de deslocamento de competência, o IDC, certo? Ele é um expediente que pode ser utilizado pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República, que é o caso agora, solicita um incidente de deslocamento de competência para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, para que seja retirado aquele processo da Justiça Estadual e levado para a Justiça Federal. Por quê? Porque aquele processo envolve direitos que o Brasil se comprometeu em proteger em tratados de direitos humanos e por isso precisaria ser cuidado com um olhar melhor, né? Com um cuidado maior, certo? É nessa linha, ou seja, para conseguir fazer com que o Brasil cumpra os seus compromissos em tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados à legislação brasileira, o PGR pode solicitar que um processo saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Federal, exatamente isso. Muitos chamaram, num primeiro momento, essa discussão de federalização dos direitos humanos, mas não é bem isso. Somente algumas discussões bem específicas
é que a procuradora ou o procurador-geral da República tem levado para pedir o incidente de deslocamento de competência, ok? Outra coisa importante para quem vai fazer prova e que tem a discussão Constituição e Direitos Humanos é o famoso controle de convencionalidade. O que é o controle de convencionalidade? O controle de convencionalidade é o aferir, é o verificar qual é a força que aquele tratado tem frente à Constituição. Ou seja, como eu interpreto aquele tratado frente à Constituição, como eu interpreto a Constituição frente àquele tratado, certo? É eu conseguir exatamente fazer esse controle da convenção, do pacto, junto à legislação nacional. Gente, o controle de convencionalidade pode ser nacional quando ele é realizado por um tribunal nacional. E o controle de convencionalidade pode ser internacional quando ele é realizado por um tribunal internacional. Ok? Cuidado, gente. Um dos casos, quem vai fazer concurso da Defensoria Pública, quem vai fazer concurso para procurador da República, que logo vem, cuidado, hein? Um caso fundamental para controle de convencionalidade é o caso Gomes Lund. O caso Gomes Lund, super importante, tá bom? Aquele caso que determina que o Brasil deve punir as pessoas que cometeram atos contrários aos direitos humanos na época do regime militar, ok? Também nós temos a favela Brasília, também, que é um elemento importante de discussão. Olhar esses casos que vai fazer o concurso da Defensoria agora no domingo. Não esquece dessa discussão. Gente, se for falar de Constituição e direitos humanos, esses são os principais tópicos que os concursos têm cobrado. Mas a gente tem que lembrar de um elemento muito importante. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de direitos fundamentais. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando, obviamente, de direitos fundamentais. E que eu não posso esquecer esta construção. Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando diretamente de direitos fundamentais, sem dúvida alguma. Certo, pessoal? Beleza? Gente, tô indo nessa. Você que está vendo o nosso vídeo na maratona depois no YouTube, não esquece de colocar o sininho de notificação para toda hora que a gente colocar um vídeo novo, você ser notificado aqui no nosso canal, Professor Matheus Silveira. Você que está no Instagram assistindo, vai lá também no nosso canal do YouTube, Professor Matheus Silveira, e adiciona, acompanha lá o nosso canal, se inscreve no nosso canal. E não esquece de ir direto para o nosso site, porque é ali no nosso site que você vai ter o principal conteúdo, as principais informações. www.professormateusilveira.com.br. Esse é o nosso site, essa é a nossa casa, esse é o nosso lugar onde a gente produz o melhor conteúdo de qualidade que vai te levar à tua aprovação no teu concurso público. Valeu, pessoal, muito obrigado pela participação na maratona. Gostaria de agradecer todo mundo que participou, todo mundo que se inscreveu no site e fiquem atentos às novidades que a gente vai produzir todos os dias para vocês. Beijo, tchau, tchau. Fui, valeu, ótimo concurso.